Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Síndico Faixa Preta e hoje com o nosso 12º episódio, que vai tratar sobre mediação de conflitos em condomínios. Roda a vinheta. Meu nome é Marília Matos Castanheira, eu sou diretora da F3, Gestão de Condomínios, e criadora de conteúdo da vida digital, da vida em condomínios de forma digital, e estou com o Dr. Carlos Matos aqui, que é o meu comentarista, advogado, especialista em direito imobiliário e condominial. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marília, boa tarde novamente aos nossos ouvintes, mais um episódio nessa tarde. Com toda certeza, hoje teremos um assunto que vai pacificar, ou pelo menos o objetivo é pacificar através da mediação. Vamos isso lá. Aí. Estamos com a Cláudia Helena Sigolo, que é especialista em mediação de conflitos e vai trazer um pouco dessas técnicas de mediação para a vida em condomínios. Boa tarde, Cláudia, seja bem-vinda. Boa tarde, Marília. Boa tarde, doutor Carlos Matos. Boa tarde a todos. É um grande prazer e uma alegria aqui com vocês, com todos vocês, para compartilhar conhecimentos, experiências na área da mediação de conflitos, conciliação e também negociação. E a Cláudia, que tem aqui um currículo super extenso, que eu vou até ler para vocês. Ela é especialista em mediação de conflitos pela Escola Paulista de Magistratura, diretora da Mediação Coaching e Treinamentos, empresa especializada no desenvolvimento humano, na missão de desenvolver empresas e pessoas nas competências de liderança, inteligência emocional e gerenciamento do estresse. Master Coaching, Hipnose Ericksoniane, é isso? Sim. E facilitadora de constelações familiares com formação nacional e internacional. Ela é formada em Direito e Administração de Empresas pela Univem, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos, Coaching e Assessment IBC e pelo, como fala isso aqui? Behavioral. Sim, Behavioral. É um título que a gente tem fora do país, mas está tudo legal. Certo. Como eu sou analista comportamental, nem eu não... Behavioral. Isso. Behavioral. É Instituto de Coaching. Coaching Institute. É o nome do instituto. Entendi. Bom, e tem 8 mil atendimentos de constelação familiar individual e em grupo, formação em constelação familiar, espaço holístico, Marta Braga, formação internacional do gerenciamento do estresse, e foi professora, ou é professora, Sim, do EAD da Unimar, Universidade de Marília, na competência de coaching. Ou seja, ela tem muita bagagem para trazer, tanto para nós que estamos aqui, quanto para quem está nos ouvindo aqui. Hoje nós temos algumas pessoas que já estão online conosco e trouxe também 2 livros para serem sorteados, onde ela é coautora. Os livros são Manual de Solução de Conflitos e Coaching para Alta Performance. Ela vai sortear, então você que está nos ouvindo aqui, já deixa nos comentários do chat, se inscreve no canal e já deixa ali nos comentários do chat, eu quero participar do sorteio. Ao final do nosso podcast, nós vamos fazer o sorteio desses 2 livros, tá bom? Então hoje já aumentou um pouco a chance, que nós já temos 2 sorteios de 2 livros diferentes. Bom, vamos então iniciar, as nossas conversas sobre esse assunto, que eu acredito que por que a gente pensou nele, Porque todo condomínio, quando a gente tem pessoas envolvidas, a gente tem conflitos. E às vezes o síndico, às vezes até a gente como administrador, a gente fica perdido nessa mediação desses conflitos, não sabe exatamente o que fazer. Então, conta um pouco para nós como que você entrou nessa área de mediação, e de mediadora de conflitos, e como a gente faz. Sim. Antes da resposta, a minha função aqui é comentários, mas hoje eu vou roubar um pouco a cena e fazer uma pergunta para ela antes dela iniciar.
Existe assim, uma tendência para ser monja para poder exercer essa função de mediadora e conciliadora? Não, É não. pré-requisito? Não, doutor. Vamos lá. Muito pelo contrário. Um mediador de conflitos, ele tem um perfil de empatia, né? Ele tem de empatia e ele tem um perfil de se conhecer primeiro. Então, na sua relação intrapessoal, o mediador de conflitos, ele tem equilíbrio consigo. Ele tem equilíbrio emocional, né? Ele tem um equilíbrio de entender as suas emoções, o que ele pensa, o que ele sente. Ele não é um monge, né? Muito pelo contrário, ele olha para um conflito e vê soluções. O mediador de conflitos, ele tem esta característica de olhar para a adversidade não como uma adversidade, e sim como uma grande oportunidade de aproximação, de conexão e, acima de tudo, de aprendizado. Por isso que você que está nos assistindo, síndicos, síndicas, né? Síndicos, você pode sim ter as técnicas de mediação de conflitos para a resolução de problemas. A gente sempre fala, né, que uma das habilidades que o síndico precisa desenvolver é a mediação de conflitos, né? Sim, e já pegando Aí resgatando a pergunta da Marília. Conta para nós como que você entrou, aqui. Primeiramente, a Cláudia é formada em administração de empresas e atuei 15 anos em uma empresa privada. E lá dentro dessa empresa tinha muitos conflitos, né, de todas as ordens, assim como a nossa vida, né, tem conflitos, problemas, e eu fugia do conflito. Isso é um ponto que eu acredito importante compartilhar com vocês. Eu fugia, né, novinha, 17, 18 anos, eu fui trabalhar, né, e eu fugia. E na medida que eu fugia dos conflitos, os conflitos, eles se avolumavam. Então, já naquela época, eu percebi que quando eu escutava as pessoas, eu fazia uma escuta mais ativa com as pessoas, eu conseguia levar alguma solução a elas. Então, foi aí que, depois dos 15 anos, eu fui para a área do direito, acreditando, e foi isso que aconteceu, na soma. Eu não fui para a área do direito para excluir a administração, porque eu sempre apreciei pessoas. E eu acredito que essa é uma característica do mediador de conflitos. É gostar de pessoas, é ter essa interação com pessoas. Então, foi aí que eu fui para o direito. Eu fui para o direito, militei 10 anos na advocacia, né, nas áreas de relação de consumo, direito imobiliário também um pouco e direito do trabalho. E uma fase da minha vida, quando deu uns 10 anos de advocacia, eu comecei a fazer pareceres, sabe, doutor? Pareceres, porque eu também estudava para concurso público, então eu queria uma área que pudesse conjugar os estudos com esses pareceres. E qual foi a minha surpresa? Que esses pareceres, eles tinham um cunho de treinamento e desenvolvimento. Então, tudo isso foi acontecendo, foi quando eu fui para a Escola Paulista da Magistratura procurar um curso que me habilitasse, né, legalmente como mediadora de conflitos. Para que nós possamos nos habilitar, tem uma resolução que é a CNJ 125, que é o do Conselho Nacional de Justiça, que escolas que tenham convênio com os tribunais de justiça de cada estado do país possam se especializar. Então, eu fui para a Escola Paulista. E lá, que eu acredito que agora eu vou me conectar aqui com o nosso ouvinte vai se conectar, que foi o que me despertou, levar as técnicas de mediação, de negociação e de conciliação para empresas, já que eu tinha contato com o mundo corporativo. E
criei, né, há 11 anos atrás, fez agora em agosto, a nossa escola, 11 anos de existência, em que nós viabilizamos as técnicas. Então, vamos dizer assim, um síndico, ele pode ter das minhas mãos, das mãos de um mediador de conflitos, as técnicas para serem aplicadas no seu dia a dia. Não tem necessidade de que ele passe por esta escola. Ele pode, se ele quiser, e tá tudo bem, para se tornar um especialista em solução de conflitos. Porém, de lá para cá, já foram inúmeras empresas que a nossa escola viabilizou esses treinamentos. Então, com as técnicas de mediação, e aí, né, tem várias delas, e também a negociação. Porque o mediador, ele pensa ganha-ganha. Ele nunca pensa perde, perde, ganha, ganha, perde. É sempre ganha-ganha. A trajetória foi nesse sentido e com o passar do tempo, indo para essas empresas, né? Atendimento ao cliente, call center, todos os ramos de atividades podem utilizar as técnicas de mediação de conflitos. Então, eu percebi a necessidade maior da minha especialização. Foi por isso que eu busquei essa excelência em comportamento humano. Então, em pensamento, sentimento e comportamento. Por quê? Porque o mediador de conflitos, ele tem uma percepção maior das pessoas. Ele não supõe, mas ele tem uma percepção maior das pessoas. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que elas saibam que estas técnicas, elas podem estar ao seu alcance. Não é? Então, assim, não é obrigatório que se tenha um mediador dentro, por exemplo, de um condomínio. Mas é importante que dentro daquela comunidade, o líder daquele espaço, que a gente sempre chama o síndico de líder, né? Correto. Ele é o gestor, ele é o líder daquela coletividade, ele foi eleito para isso. Ele precisa entender essas técnicas para que ele possa minimamente, não vou nem falar o tentar, né? Que eu já fui orientada a não falar tentar. Como é que você tinha comentado comigo mesmo? Qual é o termo correto? Se dedicar. Se dedicar a usar essas técnicas dentro daquela coletividade. É isso? Isso. Então, ele não precisa necessariamente, esse síndico, né, o síndico, em estar apto pelas escolas, né, vamos dizer assim, patenteadas, né, pelos tribunais de justiça, mas ele pode ter de um mediador. O mediador é como se ele passasse, como se eu passasse, e é assim que acontece. Passo para ele estes conhecimentos, é legítimo isso. E mais ainda porque a gente tem, no caso, uma escola com KNAI de treinamento e desenvolvimento. Então, ele vai se habilitar com estas técnicas e metodologias. E existe uma diferenciação entre mediação, negociação e conciliação? Isso, vamos lá. Existe sim. Seriam formações distintas ou não? Não. Na especialização de métodos alternativos para solucionar o conflito, nós estudamos e nos habilitamos as 3 técnicas, vamos chamar de técnicas: mediação, conciliação e negociação. Cada uma tem a sua característica. A mediação de conflitos é quando um mediador aproxima 2 partes que estão num litígio, com um problema de vizinhança, vamos dizer assim. Tem um problema de vizinhança, de o barulho do morador de cima com o de baixo. Então, nós temos aí esse problema. Então, este síndico, imagina assim, este síndico que tem estas técnicas, ele vai viabilizar dentro dessa mediação, ele vai aproximar as partes para buscar uma solução. Essa solução não é o mediador que dá. Porque o mediador... São as próprias partes. São as próprias partes. Então, ele tem as técnicas para aproximar. Então, a função do mediador de conflitos é aproximar as partes na comunicação e encontrar soluções. O conciliador já é diferente. Ele também aproxima, porém, ele apresenta soluções, apresenta opções, alternativas.
Já a negociação é uma característica que sempre vai pensar, e todas elas também, no ganha-ganha. Porém, o negociador é uma espécie que pode ser utilizada dentro da mediação e da conciliação. Então, eu, como mediadora, utilizo muito os princípios da negociação, entende? Entendi. O conciliador, que vai dar opções, ele também utiliza muito das técnicas e dos princípios de negociação. Então, cada um desses tem os seus princípios, e a gente também pode estar falando aqui desses princípios. Sim, com certeza. Isso é uma questão prática. Você disse que você tem há 11 anos, você exerce essa atividade num curso. Esse curso, para quem faz o curso, ele é como um curso normal? Tem grade curricular, tem prova, tem certificado, diploma, sei lá. Fala um pouco isso para os nossos ouvintes. É um curso livre, tá? Ele não é reconhecido pelo MEC, né? Mas da nossa escola tem o KNAI como treinamento e desenvolvimento, recebe o certificado, não faz prova, porém tem dinâmicas, muitas dinâmicas de grupo, muitos cases, problemas que nós trazemos. Então, nós estudamos todo o princípio da mediação de conflitos, que dentro do princípio da mediação de conflitos são vários, né? A oralidade, a boa-fé, a imparcialidade, tudo que, no caso, um síndico precisa ter para que seu dia a dia seja menos estressante. Sim, eu vi que Então, a nossa escola, ela tem essa grade toda feita. Na verdade, eu que ministro, quando é na área da mediação de conflitos, sou eu que ministro. E as técnicas de negociação de Harvard. Tem até um livro que é Como Chegar ao Sim. Não sei se vocês já ouviram falar. A gente usa muito na Escola Paulista da Magistratura. Estuda ele, esmiuça. E no nosso curso, nós também utilizamos esses princípios da negociação, né? Que não é por barganha, é por... Uma negociação legítima, ela é por princípios. E convencimento, seria? Não. Um dos princípios, por exemplo, é separe as pessoas do problema. Então, imagina que você tem um problema na sua frente, mas quando você vai resolvê-lo ou se dedicar a resolvê-lo, você não vai fazer isso por troca, por um interesse, percebe? Vai fazer porque eu separo aquela pessoa daquele problema que está acontecendo no condomínio. Então, se aquela pessoa é uma pessoa que ela tem uma orientação sexual homoafetiva, eu não vou tomar aquilo para mim. Percebe como é profundo isso? E simples ao mesmo tempo? A pessoa, ela fica especializado, né? Em também olhar para aquele comportamento. Então, essas técnicas, elas simplificam o dia a dia. Por isso é que tem essa área comportamental junto, da inteligência emocional, essa questão da emoção, do sentimento, né? Porque se eu, como mediadora, vamos dizer assim, eu mediadora síndica, eu tenho este olhar para o problema, separar a pessoa do problema, então eu já venço muitas barreiras. A chance do sucesso é muito maior. É muito maior a chance do sucesso. Mais de meio caminho andado. É né? Com mais certeza. de meio caminho andado. E fora que a conexão, vamos dizer assim, que eu faço com as pessoas, diga-se o síndico que está nos ouvindo, que pode ter essas técnicas. Ele faz conexão olho no olho com as pessoas. Então, todos esses princípios, vamos dizer assim, eles são viabilizados na escola e no curso. A duração do curso? 32 horas. 32 horas. E o custo-benefício é fantástico, porque a gente treina com a norma ISO 10.015, que é retorno de investimento. Então, a nossa escola não tem nenhum treinamento que empresas façam e que não tenham um retorno, porque a gente tem avaliação do treinamento, né? Então, esse índice de sucesso, de transformação, porque o que eu acredito é que as pessoas, para aplicar essas técnicas, doutor, é só ela entender dela mesma. A partir do momento que ela começa a se entender,
ela vai entender o outro. Porque quando eu entendo da minha relação intrapessoal, eu tenho os princípios para entender do interpessoal. É isso que na Escola Paulista da Magistratura eles viabilizam para a gente. Entendi. Nós aqui não estamos fazendo merchandise nem nada, né? Nós estamos apenas dizendo o seguinte: é realmente bastante importante, mas com toda certeza o nosso ouvinte deve estar lá com uma interrogação bem grande na cabeça, assim como eu estou. Óbvio que isso tem um custo. Esse custo é acessível às pessoas? É acessível. Né? Se você não quiser declinar do valor, não há problema algum. Mas eu Acho que a tenho gente certeza pode que deixar depois, né? uma No outra, final, o link Isso. para eventuais. para quem tiver Porque interesse. com certeza o nosso ouvinte deve estar. Porque os benefícios, né, eles são claros. Né? Seria muito interessante o síndico agregar, não só o síndico, mas como o nosso público é voltado para esse público, né, de mundo de condomínios. E não são síndicos, Não, né? sim, todas as pessoas. Mas, na verdade, é interessante que depois deixem um contato para aquelas pessoas que têm um interesse, que o objetivo é realmente pacificar. Então, o benefício é óbvio. Então, precisaria, né? A gente depois... tem sentido muito o aumento de conflitos, né? Pós-pandemia, Sim. esses conflitos eles se agravaram e eles estão ficando cada vez mais difíceis de serem resolvidos. Eu até depois eu quero compartilhar com você um acontecimento que me veio ontem, um problema a ser solucionado, Sim. e eu queria um pouco da sua opinião. Mas antes disso, eu queria Sim, também... Eu só quero, não te atrapalhando, pegar aqui juntamente com o doutor para dizer para quem está nos assistindo que não é mesmo um merchandising. Não. A sim, questão é com a certeza. seguinte: como nós entramos em vários segmentos, eu fiquei muito habituada a falar a linguagem da onde eu estou. Então, por exemplo, se eu tivesse em um campo de atendimento ao cliente, por exemplo, eu iria falar na linguagem da metodologia, mediação de conflitos dentro do atendimento ao cliente. Se eu tivesse na área dos convênios médicos, né? Que é uma outra área, seguro de vida, seguro de veículo, eu iria falar do securitário, eu ia falar de quem está atendendo, né? Então, é sempre esse perfil, né? E aqui eu vou deixar umas dicas. Claro. Porque quem me conhece sabe que a minha missão é despertar o potencial das pessoas, né? E a minha história de vida conta isso aí de 37 anos com pessoas, para pessoas. E o mediador de conflitos, ele tem uma característica essencial, que é amar as pessoas, né? Olhar para as pessoas sem julgamento, esse é um dos princípios. E não, ele não é um santo, né? Ele tem o posicionamento dele. Porém, sem julgamento, eu me aproximo das pessoas. E a gente consegue tirar o nosso sentimento daquele momento para a gente Isso. conseguir... Justamente, porque o julgamento tem várias formas da gente julgar as pessoas. Reclamando, eu julgo. Criticando, eu julgo. E quem está com pessoas precisa ter proximidade, conexão, né? E a imparcialidade. Então, vocês contem comigo, tá? No que... Vamos lá, aqui eu gostaria de aproveitar e agradecer a todos que estão online conosco, a Dona Glória Jerônimo. Será que a senhora vai ganhar hoje o livro de novo, Dona Glória? Coloca aqui, quero participar do sorteio. Hoje a gente tem sorteio de 2 livros ao final do nosso podcast. A Karen está online com a gente, a Flávia, a Solange Carrijo, a Aline, Rangel Pietraroia Filho, boa tarde, Rangel, obrigada pela sua audiência. Alessandra Bernava, a Amanda Teixeira, a Mônica, o Ricardo mandou um abraço, um gol do Santos para você. A Silvia Ribeiro, a Weidice, temos aqui o Newton do Santos Lourenço. Oi, Newton, boa tarde. E o Ricardo é nosso funcionário lá. Ele trabalhou com a Tata Werneck, né? Então ele é piadista. Ele manda toda hora uma piadinha aqui. Ele quer manda saber o gol do Santos uma pergunta muito pertinente, Ricardo. Outra vez que eu não fiz a pergunta que ele fez, ele brigou comigo. Então eu vou fazer a pergunta, Cláudia, mas é só pra gente descontrair. Eu tenho uma pergunta relevante. Se 2 astronautas discutem, trata-se de um conflito sem gravidade?
É muita Ai, criatividade. cara, Muita é criatividade. muita criatividade. Mas vamos lá. Cláudia, conta aqui para nós, né, essas técnicas da negociação. Você acha que para um síndico melhor seria ele utilizar a negociação no momento de solução de conflitos? Ele pode usar todas elas. Vai depender do problema, vai depender do conflito. E uma coisa que eu vou colocar aqui para vocês é o seguinte: quando a gente tem conhecimento dessas técnicas, dessa metodologia, eu vou falar aqui com vocês algumas delas, vocês podem colocar um case para ficar mais prático, para a gente elucidar. Quando nós temos o conhecimento dessas técnicas, o que acontece? Fica preventivo. Ele não precisa deixar instalar o conflito, né? Porque o conflito, na verdade, é inerente ao ser humano, né? Você vê, por exemplo, a negociação. Nós estamos negociando desde que nós nascemos. O chorinho da criança. O chorinho do bebê é uma negociação. Ele tem um chorinho do sono, né? Ele tem um chorinho da fome, né? Então, a negociação está lá atrás. Então, no caso, o síndico, falando neste público, ele deve usar a negociação, ele deve usar um olhar, e precisa ter imparcialidade para aplicar a negociação, né? A negociação, ele sempre vai olhar o ganha-ganha. O vizinho de cima está reclamando, né? Do de baixo. O de baixo reclama do de cima. O de baixo reclama do saltinho, né? E o de cima reclama que esse acorda de manhã e bate a panela. Alguma coisa assim, né? Como é que vamos ficar com isso? Este síndico vai ter um olhar, deve ter um olhar para ficar mais leve tudo isso e para entrar numa solução de um acordo ganha-ganha. Olha, então você chega tarde, né? Por exemplo, o que chega tarde está com saltinho, né? Será que é possível chegar e tirar os sapatos, né, na porta? E você que bate a panela de manhã, que acorda às 5 da manhã, entende? Cada um acorda num horário, dorme num horário. Então, como é que nós vamos fazer essa mediação? Essa mediação é através da oralidade, que é um dos princípios da mediação de conflitos. É a oralidade. É através da comunicação que este síndico pode ter com as partes em separado e até mesmo depois até juntos. Percebe? Mas essa comunicação, eu não posso perder essa pergunta. Então vai, acho que deve ser a mesma que a minha. Essa comunicação nos dias atuais de grupo de WhatsApp, é possível isso? Porque veja bem, como é que o síndico vai falar com o morador do 32, do problema do 42 e vice-versa? Porque as pessoas a utilização têm dificuldade, disso, né? De agenda para conversar. De agenda e principalmente eu diria assim, um certo refluxo, né? Eu não quero conversar. Faz barulho, eu não quero conversar. E aí como é que faz o WhatsApp? A minha pergunta é complementar, né? Se é o WhatsApp que seria uma solução, ou é melhor que seja pessoalmente, ou não, é possível que seja via notificação ou uma carta, uma advertência. Aí, a orientação é o seguinte: se o de cima, ele sempre pontuou, ele sempre sinalizou que a comunicação com ele é melhor por telefone, então vai ser por telefone. Por isso que o síndico precisa de um questionário para saber a comunicação de Porque cada às um. vezes a pessoa não quer, né? Não quer. Você prefere, quando tiver algo para tratarmos aqui no condomínio, telefone, e-mail, WhatsApp. Né? Tá, é uma boa dica. Então, tem, por isso que a gente, além disso tudo, nós temos uma orientação bem ampla para viabilizar. Porque às vezes o síndico fala assim, não, mas eu mando aqui, e a conversa comigo é pessoalmente às 3 da tarde no condomínio. É o síndico que tem estas técnicas, que começa a compreender que as metodologias vão trazer mais paz e qualidade de vida para ele, qualidade de vida para todos os condôminos. Não adota isso. Ele talvez, eu digo talvez, mas ele não vai adotar dessa forma.
coercitiva, imperativa. Aliás, se o síndico é um líder, a liderança não é assim. Supõe convencimento e não Imposição, obrigação, né? imposição. E além do convencimento, na verdade, a gente na mediação de conflitos não utilizaria o convencimento, porque o convencimento, né, doutor? Convencimento, assim, que eu quero dizer, só para completar, seria o convencimento através das suas atitudes. Isso, O exemplo, correto. o exemplo comportamental. O exemplo comportamental. Né? O convencimento é nisso. Faça, Justamente. não é mais aquela velha máxima, faça o que eu. Não. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso aí Aliás, não é politicamente correto. está ultrapassado. A autoliderança começa em nós, para que depois nós possamos exercer a liderança. Como é que eu me autolidero? Eu me conheço, eu me gerencio, eu me automotivo, para que depois eu possa gerenciar alguém. Eu não posso gerenciar as outras pessoas se eu não me gerenciar, se eu não gerenciar a minha vida. E o efeito rebote, ele é assim, é certo, vai acontecer. Desastroso. O que você dá, você recebe. Justamente. É desastroso. Por isso que também nós temos o gerenciamento do estresse, porque a gente explica como é que se previne o estresse. Um estresse no nível, né? Sim, e estresse interno, porque, veja bem, tem pessoas que às vezes eu prefiro não falar, então fica dentro. E esse dentro, o que que acontece? Doenças, que o nosso corpo fala. Então, imagine agora, num pós-pandemia, como é que nós estamos? Já ficou todo mundo trancado, vamos dizer assim, né? Com todas essas medidas e tudo. A saúde mental e emocional está comprometida. Então, cada vez mais se buscar soluções internas e externas, soluções intrapessoais e interpessoais, é emergente, é urgente. Então, o princípio da oralidade, falando aqui, ele pode ser aplicado. Então, você que está nos assistindo, preze sempre por um diálogo. É simples. E aí esse diálogo, é importante lembrar que é um diálogo de acordo com aquela pessoa quer, da forma como aquela pessoa quer. Como ela quer, não de como ela se o condomínio, vamos nesse exemplo, entende que tem lá uma ficha que se preenche com todos os dados e que ele assinalou, que deu essa opção dele se comunicar por telefone, por e-mail, por WhatsApp, e o síndico vai respeitar ali, né? Porque às vezes é uma pessoa que ela trabalha em tempo, né? Às vezes não consegue atender. Não consegue atender telefone, às vezes ela precisa que seja por e-mail. Então, assim, se tiver este respeito e se respeitar, não é porque o condômino quer, é como ele pode. Percebe? Então, essas ponderações de equilíbrio que a mediação de conflitos traz, essas técnicas trazem, né, novas soluções. E como a gente vai organizar isso para que não vire uma briga? Eu ia falar agora, eu acho que no atual cenário que a gente vive em condomínios, e cada dia condomínios maiores, com adensamento de pessoas muito exponencial, na verdade, eu acredito que seja interessante montar uma barraquinha de mediação em cada um deles, porque, olha, toda não é semana, fácil. Passe aqui e faça a Porque mediação não é do seu só o conflito. síndico, não é só o síndico. São a intolerância, a maioria das vezes, é do próprio condômino. Eu pago a minha taxa de condomínio e eu quero que seja assim. Eu até queria... Como é que você vai trabalhar isso? Eu queria te contar o caso de ontem, porque realmente, quando eu conversei com a... Eu nem sei qual é o caso. Com a moça que me acionou, eu falei para ela assim, eu não faço a menor ideia de como solucionar isso. E pior... a gente estava trocando ideias, né? Ela falou assim, eu nunca vi isso acontecer. Falei, mas os conflitos têm sido inovadores, eu diria assim. Tem surgido conflitos onde não existia. Assim, vou te dar o exemplo para que todo mundo possa entender, né? E tudo bem a gente falar deste... Sim, não tem problema. A gente não vai citar nomes das pessoas, nem de qual condomínio é só a situação em si, né? Sim. Porque esse conflito
foi, né, nesse caso, mas ele pode acontecer em qualquer lugar. Não existe paternidade para o Não. O conflito. conflito, se a gente for ver, eles acabam sendo parecidos, é que eles estão Alguns se fogem da curva, inovando, né? Mas eles acabam sendo parecidos. Mas vamos lá, é um caso de um condomínio que vai fazer a pintura do condomínio todo, da fachada, e vários apartamentos têm aquelas grades de proteção. E alguns apartamentos, não a maioria, mas alguns, proibiram retirar a grade de proteção. E aí o síndico não sabe o que fazer. Ele não sabe se ele parte para uma negociação, uma conciliação, uma mediação, ou se ele parte para eu vou tirar e ponto final, vou na polícia e vou resolver. O que diz a convenção de condomínio nesse sentido? Alguma coisa que está registrada? Na verdade, A grade de existe proteção é aquela tela. a tela. A tela. Existem obrigações. O condomínio é obrigado a fazer essa manutenção, mas o condômino não quer. Eu não vejo a melhor solução. Nunca vejo no embate. Eu acho que o embate, assim, eu vou tirar e ponto final, eu vou chamar a polícia, na minha opinião, tem que ser a última alternativa. Mas não é tão inovador isso, Marília. Você era criança. Eu já morava num E já num tinha dado esse apartamento. problema. Já, eu fui síndico, inclusive. Que é a questão da proteção para a criança. Sim. Né? Essas telas se prestam a isso. Ela é Por essa razão que por essa alguns razão não que a querem. pessoa não quer. Mas como a fachada é área comum e ela tem que ter a cor igual, né? Então você tem que dialogar com as partes. Houve resistência na época, né? Mas foi tudo acertado naquela oportunidade. Então, toda vez que for dar a manutenção periódica necessária, óbvio que vai ter que desmontar todo, porque é um trabalho. Ela não é pregada, ela é a firma especializada, né? Isso, Então, eu estou falando com propriedade, nem sabia desse problema. Não, mas Né? o que eu tô falando é assim, é direito do condomínio. Tá aprovado em assembleia. Sim, O condomínio sim. tem, aliás, é uma obrigação, porque foi aprovado ser feita a pintura. E aí a situação é, o síndico não sabe como proceder, porque ele vai precisar Entrar num resolver espaço. esse conflito ele não quer ser autoritário. Ele não quer chamar a polícia para ter que fazer. Então, é uma coisa, o doutor falou algo imprescindível. Ele já deu, né, a tua experiência, que isso é algo enriquecedor. Agora, uma coisa que eu percebo muito é que as pessoas, elas ficam na dualidade. Ou elas não se posicionam, ou elas brigam no último. Então, é esse ponto de equilíbrio que precisa se achar dentro do ser humano. Este síndico, ele precisa aprender a se posicionar. E posicionar não quer dizer brigar. Percebe? Por isso é que é um aprendizado, por isso que precisa ter desenvolvimento disso, dessas técnicas. Resolver problema em conflito não é um bicho-papão. É um ponto de equilíbrio e não uma dualidade entre 0 ou 80. Então, ou eu não faço nada, eu fico temerizado ao condômino, ou eu chamo a polícia. Não, calma. É o que o doutor disse, quer dizer, é área comum. Precisa ser feita manutenção. Aí, as vias que vão ser comunicadas, nós vamos fazer e ponto, e acabou. Eu queria que você sugerisse aí para esse síndico o Sim. que ele pode usar de técnica no momento que ele estiver ali tentando mediar esse conflito. Primeiro que ele vai dedicar a mediar esse conflito e ele pode conversar. Não tem outra saída, não tem receita de bolo aqui. Não tem receita de bolo. Tá? São muitos anos de experiência que a gente percebe isso. Não tem, você faz assim, assim. Não. Ele precisa da oralidade, ele precisa da imparcialidade e entender o porquê que aquele exato condômino Se nega, né? se nega. Se ele entender que ele tem, por exemplo, eu não sei, mas Não. assim, se ele tem uma criança e que ele se sente inseguro de deixar, né, tirar a tela, então eles vão negociar, não é porque vai negociar que vai ser a favor de um ou de outro, não. Ele vai negociar para que ele tenha a parte dele restabelecida com a pintura e também preservada a vida do filho.
Então, ou vai combinar o horário, precisa entrar em entendimento. Mas para isso, Solução existe. solução existe sempre. Sempre existe solução. Sempre. E quando não existe, aí é que é pro extremo. Mesmo assim, eu sempre acredito que dentro. Olha, eu já fiz mediações de conflitos Gravíssimo. gravíssimas. Gravíssimas. Né? Então, para este síndico, ele para, respira e vai procurar conversa, às vezes, em separado. Né? Em separado. Quando se conversa em separado, e isto é previsto nas metodologias, né? Nos métodos alternativos de solução de conflitos, é previsível. A mediação tem o caucus, que a gente chama, que é um dos princípios da mediação de conflitos. Esse caucus, que no judiciário, né, também tem, é chamar as partes separado e depois estarem juntos. Né? Então, se tem lá 5 condôminos que estão indo contra e fazendo... Não, cada um deles deve ter um motivo, um porquê. E esse porquê, sempre as pessoas elas se sentem ameaçadas. O síndico, ele deve guardar isso dentro dele. Não é que o síndico está ameaçando, mas o próprio ser humano, ele tem algo dentro dele que se sente ameaçado. E quando ele se sente ameaçado, ele sente medo. E o medo desqualificado faz com que ele foge, né? Que aí são as técnicas comportamentais de solução também de conflito. Então, nada melhor que o princípio da oralidade, da boa-fé, né? Da confidencialidade, porque a gente não sabe o que às vezes uma pessoa ela tem um determinado problema ou questão ali no condomínio e ela não quer expor sente, né? Ela não quer expor. Então, o sigilo, a ética fazem parte dos princípios do mediador de conflitos que eu também viabilizo para vocês. Esse sigilo, ética. Claro que isso é diferente de uma transparência, de uma informação que precisa ser a todos, né? Mas tem casos particulares nesse sentido que precisa ser preservado da pessoa. Nós já tivemos inúmeros casos, né, de condomínio mesmo, que às vezes a pessoa ela tem um problema pessoal com os filhos que ela não quer expor. Né? Então, cabe ao síndico também ter essa sensibilidade. Sim. Ele não pode ser um síndico fofoqueiro. Então, não. Para ser um bom... Olha... Não confunda boa e velha conversa com... porque malversação realmente da ele conversa. tem que ter essa sensibilidade que aquele assunto não pode ir para frente. Senão ele não vai conseguir solucionar nenhum conflito, né? Sim, há uma grande intenção positiva de estar como síndico e de se especializar com mediação de conflitos para a vida dele. Ele vai estar mais apto a... Não é querer resolver problema e conflito, claro, ninguém quer, né? Nós queremos a compassividade, porque a natureza mesmo do ser humano é ser compassivo. Compassivo, tá tudo bem, né? Flui. Só que é com os problemas, e os problemas são inerentes ao dia a dia. Né? Eu queria aproveitar aqui, ó, as pessoas que estão online conosco, a Laura, o Ricardo agradeceu por sanar a dúvida dele, aqui, ó, a Ana Elisa Rotelli Matos, boa tarde, Ana Elisa, obrigada pela sua participação aqui conosco, a Ana Cláudia, e a Silvana Augusto aqui também conosco, nossa síndica. Aqui tem um comentário da Dona Glória, que ela falou assim, concordo com a postura de imparcialidade sempre, através de um bom diálogo. Bom e honesto diálogo, ela colocou. E... isso serve para a vida, na verdade. Para a vida. Precisa ser síndico para agir. Não. Por isso é que a pessoa, quando ela se desenvolve, ela tem muito mais chances de não levar as pessoas ao estresse e ela tomar o estresse. Né? E nessas eleições... Eu ia falar sobre isso, sobre a política. Né? Que, na verdade, o síndico também, a função do síndico é político também, porque ele é eleito por uma coletividade. Então, ele tem um viés político onde tem os prós e contras. E isso me faz pensar na condução de uma assembleia, onde os ânimos nem sempre estão
tranquilos, Calma. né? E às vezes, a maioria das vezes, inclusive, as assembleias acabam sendo inflamadas por alguma coisa Ou por alguém. ou por alguém, e em determinados períodos que a gente passa, né, que a humanidade passa, a tendência do agravamento do estresse, desse sentimento você já levanta com, né, faca nos dentes, né? Você já está... qual é a sua visão, né? E qual seria o seu conselho, digamos assim, você que tem essa larga experiência, para esse síndico que vai ingressar agora, por exemplo, numa época, inclusive, que a gente não pode perder de vista o embate, principalmente no Brasil, no embate das eleições que se avizinham, que está extremamente polarizado, a tal ponto que, não sei se já passamos por isso, mas enfim, está muito, né, o caldeirão está pegando fogo. Eu vejo da seguinte forma, vamos falar o síndico que ele vai se candidatar, é isso. Isso. Ele precisa entender que ele não vai se candidatar para ter isenção do condomínio. Se ele estiver indo com a finalidade de se candidatar para ter uma isenção de condomínio, sinto muito, mas isso não vai dar certo, vai fracassar. Se ele vai se candidatar para estar como síndico de um condomínio, né, falando síndico morador, e ele estiver apto a resolver questões com equilíbrio eu digo assim, claro que não é ele foi bem colocado aquilo que o doutor falou, do monge, não é ele sempre ser o monge, mas ele ter essa percepção, ele não fazer suposições, né? Ter respeito e imparcialidade, porque não pode tomar o lado das partes. Precisa ter espírito colaborativo, o síndico precisa ter espírito colaborativo, não é verdade? Se ele for de antemão com isso, tudo bem, tá valendo. E aí, mesmo assim, estar propenso a aprender com a vida, aprender. Tudo bem. Agora, se ele já for se candidatar, e é o que a gente vê muito, né? Para que ele tenha isenção, para que ele tenha, não sei, benefícios, ou isso, aquilo, aquele outro, então isso tende ao fracasso, porque isso é sistêmico. Isso é sistêmico na nossa vida. Né? Então, essa é a minha visão, né? É claro, é a minha experiência. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cláudia. Já foi autorizado, né, que as assembleias podem acontecer de forma online. Sim. Você acredita que para uma mediação de conflitos, num momento de assembleia, que a gente sabe que são ânimos mais exaltados e tudo mais, o online prejudica ou não? Fala não, na verdade o online facilita. Qual que é o seu pensamento quanto a isso? Não, o meu pensamento é que o online, ele pode facilitar. Porque eu tive essa experiência atendendo o mundo inteiro. Minha agenda tá lotada. É o mundo inteiro que eu atendo. Né? No caso, para quem está nos assistindo, eu fico em São Paulo e Marília, presencial. Mas e naquelas épocas de pico que eu atendo o mundo inteiro. E até hoje a agenda de treinamento e desenvolvimento tem também online. Então, eu acredito que quando é possível, presencial, ok. Mas se não é possível, por que não online? Se você vê que uma assembleia, por exemplo, vai ser mais complicada, o síndico está lá, ele sabe que o assunto vai ser difícil, que tem ânimos exaltados, a sua sugestão é que ele faça uma assembleia online, por exemplo? Você acha que é a melhor solução para minimizar os conflitos? Antes da resposta dela, de cara, já posso dizer que tem um facilitador nisso. Não vai ter agressão física. Não, isso é verdade. E outra coisa, a pessoa ela está no ambiente dela. Ela está no ambiente dela. Isso também tem os dois lados da moeda. Isso favorece, porque ela se sente muito à vontade, né? No caso de um possível desrespeito. E isso também tem a questão do campo, porque todos nós temos um campo de informações. Aonde a gente está, tem um campo de informações. Aqui é a energia da lei da gratividade, né? Uhum. A gente não vê, mas ela existe.
Nós temos energia conosco, então tem energia de informação. Então, eu acredito que depende se for algo muito complicado e que as pessoas em si também não acreditam ou que tenham dificuldade com online, aí eu vejo que não é favorável. Esses dias eu estava comentando de uma das assembleias mais difíceis que a gente fez. A gente acredita que só não saiu ali agressões físicas porque ela foi Sim, online. Porque senão sim, tinha A sido chance. muito pior do que ela foi. sim, sim. Então, a gente sabe que existem algumas resistências para essas assembleias online. Então, também fica a dica para as pessoas que estão nos ouvindo. Nem sempre é ruim Não. estar numa assembleia online. O- Depende da temperatura daquele local, né? Porque nós precisamos estar, e principalmente todos nós, os síndicos, todos nós na vida cotidiana, está aberto. Nós precisamos abrir, né? Nós estamos num novo mundo. A pandemia, ela veio para nos ensinar, para trazer novos movimentos, novas soluções. Eu jamais pensei que eu fosse dar treinamento e atendimento para gestores do corporativo numa câmera. E olha só, é Portugal, é Cabo Verde, é Austrália, brasileiros na Austrália, no Canadá, no Japão. E funciona, porque os resultados são até maiores, Era isso que eu ia perguntar, se o melhores, resultado é melhor. muito melhores. Porque se for contar, que nem no caso, São Paulo, a logística, né? De você chegar no Trânsito, né? local, trânsito, tudo isso. Então, nós precisamos abrir. Por isso, também essa sugestão, né? Não sei se aqui fica como uma sugestão, no caso vamos falar na linguagem, o síndico ter esse conhecimento, como é que é a comunicação aqui? Porque se ele faz uma comunicação só WhatsApp, se tem morador que não tem WhatsApp ou que não acessa o A WhatsApp, maioria, ele né? já está tratando desigualmente, que é o que a lei diz, Sim. né? Tratar os iguais desiguais Desiguais, na né? medida da igualdade. Então, assim, a gente precisa ter novos olhares, tá? Então é importante deixar realmente isso para o síndico, né? Para uma boa comunicação dentro do condomínio, que eu acho que essa boa comunicação vai gerar uma melhor solução de conflitos. Isso eu acho que é a primeira característica do líder, saber qual é o seu público que vai ser liderado. No caso, o síndico, ele tem lá 50 apartamentos. Você tem que saber minimamente quem mora ali e qual a maneira de se chegar a ele Justamente. na informação, na comunicação. Pode ser através de panfleto, pode ser através de WhatsApp, de sinal de fumaça, enfim, não Na importa maioria da como. coletividade Para você opta, né? é o que a Cláudia acabou de colocar. Sim, Eu vou falar de WhatsApp para uma pessoa que nem tem celular, como é que fica? Né? Ou num público assim, quase que maciçamente antenado com a nova tecnologia, você vai querer, né, fazer algo impresso, entendeu? Aí não vai dar certo, não vai bater. justamente. Eu penso dessa forma. E outra coisa, é isso que é a Dona Glória, né? A Isso. Dona Glória está conectada com a gente. Dona Glória, é isso mesmo, é imparcialidade, é não tomar partido. Não, o síndico, ele não pode tomar partido de um ou de A outro. Dona Glória é minha subsíndica. Só para que você saiba. Eu sou síndica da subsíndica. Ai, olha aí. Em um dos condomínios no qual eu sou síndico. Sim. Essa questão de parcialidade, isso divide o condomínio, dá divisão, dá separativismo e não inspira espírito de colaboração. Porque um síndico, ele precisa ter colaboração. Não é salvador da pátria. Porque nós temos também líderes, vamos falar assim, na liderança, salvadores da pátria. Ninguém pode ser salvador do mundo. Não existe isso. É o 880, tá vendo? Eu faço tudo. Olha, não vai longe. Eu conheço, tá? É aquilo, não cito nomes. Eu gosto muito de sigilo, de ética, eu prezo muito por isso. Né? Na minha profissão toda, eu trago isso para os meus treinamentos, para tudo. Mas assim,
tem um caso, e claro, esse caso é de muitos. O síndico infartou. É um síndico próximo de mim, né? Ele infartou, mas por Pela quê? sindicância? Querer resolver tudo, 3 blocos, né? Três torres. Querer resolver tudo. Então, tem esse perfil também que a gente está aqui trazendo para as pessoas que às vezes dá um incômodo muito grande da pessoa querer, não é? Resolver tudo. E nem tudo vai estar ao alcance dele resolver, né? Não. Às vezes ele depende de um prestador, de orçamento. Delegar, É. observar, depois conversar, dialogar. Então, esses posicionamentos são necessários, né, para a mediação de conflitos. Às vezes ele vai só observar. Não é sempre que o mediador de conflitos, aliás, o mediador em si, ele não vai agir. Não vai agir. De repente o conflito se esvai por si só. Sim. Eu tenho uma pergunta aqui, como o nosso tempo está quase no final, já estamos a 1 hora aqui. A Silvana, que é nossa síndica, ela perguntou, pediu para você explicar resumidamente a técnica rapport. Isso. Rapport. Silvana, o rapport. O rapport, ele só é de boa fé, né? Ele só funciona quando ele é de boa fé. O que é o rapport? O rapport é quando eu estabeleço uma comunicação de conexão com você. Então, o rapport são micro músculos que se conectam o meu músculo com o seu. É assim que acontece o rapport. Então, entende? É eu me conectar num nível profundo. Para que isso? Para te entender. É o olho no olho? É o olho no olho. Para que eu possa, e essa linguagem corporal, para que eu possa trazer a sua comunicação até mim. E nesse rapport que a gente diz, que é de boa fé, né? Praticamente a gente faz quase as mesmas posições para trazer você para que eu te entenda e você me entenda. Quer dizer, muito mais eu te entender na sua solicitação, na sua reivindicação, na sua colocação e levar soluções. Então, o rapport é uma técnica da programação neurolinguística, né? Da comunicação não violenta. Está se esgotando o tempo, mas é assunto para muitas horas. O Gandhi foi precursor disso? Não, é uma parte dele traz. Claro, eu acho que o precursor disso tudo é Jesus Cristo, né? Sim. Mas eu estou falando mais contemporaneamente. O Gandhi era exatamente isso. Era não violência. Mesmo que ele estava sendo atacado, o Império Britânico fazia na época. Justamente. É por isso que ele tomou essa proporção. Seria mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. E a comunicação não violenta, ela faz parte da mediação de conflitos. E dentro da comunicação não violenta, existe a comunicação assertiva e a programação neurolinguística, que, se você permitir, eu posso compartilhar com eles. Claro, claro. Assim, quando você disser na sua linguagem, eu vou tentar resolver essa questão do condomínio. Não diga tentar. Tire essa palavra tentar do seu dicionário. Porque, pela neurociências, o tentar pressupõe fracasso. O seu cérebro, ele não vai responder ao tentar. Então, você pode substituir por um verbo que melhor se adapta a você. Eu vou dar sugestões. Eu vou me dedicar a resolver esse problema do condomínio. Eu vou me empenhar a resolver esse problema do condomínio. Outra coisa, eu gostaria de, tira gostaria, queria, iria. Eu agradeço. Não gostaria de agradecer, eu agradeço. Quem gostaria não gosta mais, né? Não. Tem vários conectivos, né? Que a gente traz. Várias palavras, por exemplo, ele é muito inteligente, mas não conseguiu resolver o projeto. Eu derrubei tudo do inteligente, mas ele é inteligente e desta vez não resolveu o projeto. Não fica mais leve? Então, com a comunicação também com as pessoas, você pode trocar determinadas palavras. Tem palavras que têm uma potência baixa
de queda, que pressupõe já fracasso, que pressupõe problema. E nós temos algumas palavras que pressupõem o quê? Solução. Convida a pessoa para uma solução. Percebe? Quais palavras a gente pode convidar aqui para uma nosso- solução para o nosso síndico já ter em mente aqui? Uma delas que todo mundo Nunca usa é gostaria. tentar, e gostaria também não. Agora sim, Isso mais na oralidade, né? na oralidade. E na escrita? Na escrita também. Também tem? Também. Agora, uma coisa engraçada que aconteceu comigo, né? Eu nem sabia, a questão de... eu vou falar, porque eu escrevi um dia lá, há bastante tempo atrás, Sim. um Ele não e-mail, sabia acho que era época de exatamente. e-mail ainda, então estava lá o teclado Na na caixa caixa alta, alta, caps lock. eu escrevi. Mas recebi uma burdoada do outro lado, mas assim, eu não escrevi nada demais. Ele não sabia eu não sabia que a isso tinha pessoa esse ia- significado, que o caixa alta era... sabe, A pessoa eu tava- interpretou como se ele tivesse e gritando, depois sendo que agressivo, eu né? descobri isso, né? E Entendi. existe isso, uma explicação lógica para isso? Na escrita, não, é mais no informal isso. Porém, existe, então, Não, usos e costumes. os usos e costumes. Então, quando Eu aprendi, viu? Agora eu não escrevo Olha mais aí. nada em caixa E alta. já vamos compartilhar aqui, nada em caixa alta. Porque senão dá a impressão que eu tô te xingando, né? E não... Justamente. Pois é, justamente. mas isso aí eu confesso que depois eu pedi desculpa, óbvio, eu não sabia disso. Não, Sim, Mas me conta que a gente pode estender um pouquinho do nosso tempo, porque eu quero saber mais detalhes. Essa técnica que a Silvana perguntou aqui, você que está querendo solucionar o conflito, você se conecta com a pessoa fazendo da mesma... Como é sim, que é? só que isso precisa ter treinamento e desenvolvimento, precisa passar por uma aprendizagem, um curso, porque nós fazemos, na verdade, dinâmicas em dupla. Entendi. Tá? Então, a técnica do rapport, ela só é legítima se for de boa fé. Então, por exemplo, se eu vou fazer isso com você para saber o que você, para trazer você por né, por uma outra questão. Então, não. Por isso que precisa, todas essas técnicas, essas dinâmicas, elas tendem a transformar a pessoa. Então, é o que eu costumo dizer, não tem receita de bolo. Não existe receita de bolo. Existe desenvolvimento, porque cada um de nós tem a nossa história. Cada um de nós tem um mapa de mundo, as nossas experiências, os nossos significados. Então, se você tem ali um líder, vamos chamar assim, um líder, né? E esse líder, ele acredita que se ele vê alguém falar uma palavra X que tá xingando ele, ele vai acreditar nisso. Ele vai acreditar nisso como uma verdade. Porque quando criança, o pai dele gritava com ele dessa mesma forma, percebe? Então é bem assim, é bem profundo no caso, porque nós trazemos tudo conosco. Então existe o que a gente fala na PNL de mapa de mundo, é um mapa. E nós nos comunicamos com as pessoas e nos relacionamos através do nosso mapa de mundo. Por isso que um treinamento e desenvolvimento de pessoas faz com que o teu mapa de mundo não se apague, mas ele se ressignifique. Então, quer determinados... dizer, em outras palavras, nós temos um HD. Nós temos um HD. E aí depende muito do como é que você vai reprogramar as informações ali depositadas, é isso? Depositadas. Então, se alguém vem e conversa comigo num nível um pouco mais duro, agressivo, dependendo de como eu tenho no meu HD gravado isso. De Já quando dou logo um criança, murro na boca do caboclo, é isso? então o conflito se instala. Entendi. Não, é verdade. Então, isso é uma... Quando nós Verdade entendemos o absoluta. nosso funcionamento de mapa de mundo, nós temos mais habilidade de imparcialidade. Então, a habilidade de imparcialidade... E aí forçosamente pela minha profissão, me faz fazer essa pergunta para você. Você fez esse curso na Escola Paulista da Magistratura. Presume-se que todos os magistrados também o tenham feito. Porque que é função mais delicada do que um magistrado, porque a vida dele é solucionar conflito.
Sim. Qual que é a sua visão sobre isso? Você que lá esteve, Sim. atuou na área da advocacia. Sim, eu vejo que para os magistrados e o Ministério Público em geral, precisa urgentemente destas técnicas de comportamento humano, que na Escola Paulista da Magistratura nós vamos até um certo ponto. Nós vamos com a mediação, com a conciliação, com a didática de ensino superior, né? Com a negociação, enfim. Porém, não se desenvolve as habilidades, capacidades e competências, principalmente habilidades emocionais. Que foi isso que eu procurei, né, com toda essa especialização, sair fora do país. Então, a Alemanha tem constelação familiar. Por que constelação familiar? Né? Porque todos nós temos 3 princípios básicos na vida, que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, vamos dizer, um síndico, quando ele está na posição de líder, ele tem uma certa hierarquia. Mas não a hierarquia para fazer mando nas pessoas. E quando ele tem esse entendimento do lugar dele, é do lugar dele que ele coloca mais respeito, exerce a oralidade, a imparcialidade. Né? O princípio da ordem, do dar e receber. O dar e receber na nossa vida precisa estar em equilíbrio. Né? Então, todos esses princípios juntos, né? Essa gama, esse leque de metodologias oferecidas, não é uma receita. Por isso que a gente tem desenvolvimento. Quando pega, vamos dizer, uma sala de pessoas, a gente desenvolve cada um individualmente e em conjunto. Ou quando se faz treinamento, individualmente, porque cada um tem a sua história de vida. Né? Então, é nisso que eu acredito. Eu acredito verdadeiramente, profundamente, que o ser humano, em todas as suas áreas, precisa, para a sua evolução, estar apto e querer aprender. Porque o que é que eu aprendo com a minha história? Eu posso aprender muito com a minha história. Ou eu posso... Qual é a história que eu conto da minha história? Eu posso contar uma história trágica. Mas eu passei momentos muito difíceis na minha vida, porém, eu não conto ela trágica. Eu conto ela com outro significado. Mas eu não estou pondo a poeira para baixo do tapete, nem tapando o sol com a peneira. Eu só dei outro significado do que eu sinto. Então, para um mediador de conflitos, é nisso que a gente viabiliza, é nisso que a gente desenvolve, é nisso que eu acredito. E é possível, se você quiser aprender, é possível você aprender. Você já disse mais de uma vez que não tem receita de bolo, mas em poucas palavras, Era isso que eu ia falar. Deixa aí a última, né? qual é a sua dica para que a gente não seja negativo em nossas posições e palavras? Ótimo. Olha, existe até uma palestra que a gente faz e quando quiser a gente pode fazer, que se chama Desenvolvendo Pensamentos Otimistas, tá? Então eu vou deixar aqui esse convite. Quando a gente tem um pensamento pessimista, eu vejo meio copo vazio. E o pensamento pessimista que eu vejo meio copo vazio, eu falo assim, nós só fizemos 50%. Eu gero uma emoção desagradável, não é? E gera um comportamento de inação. E aí eu retroalimento meu cérebro de novo, então eu venho com uma motivação baixa, percebe? Eu não faço o que a gente chama de neuroplasticidade. Mas se eu tenho... Porque o pessimista, ele vê problema no problema. Mas se eu tenho um pensamento assim, nós temos um copo que está meio cheio. Falta o que para a gente terminar de completar? Isso é um pensamento otimista. Nós temos muitos problemas, mas o que é que falta para a gente completar isso? Então, eu gero uma emoção agradável. E gero um comportamento de ação. E faço neuroplasticidade no cérebro. Perceberam? É uma dinâmica do nosso cérebro, a gente retroalimenta ele todo minuto. Então fica aqui essa dica, essa orientação para você. Escolha seus pensamentos. Dos seus pensamentos, alimenta o seu sentimento, o seu comportamento. E volta de novo. Então, se você que está aí do outro lado da câmera está um tanto desmotivado, pense nisso. Você pode e você tem o poder de escolher seus pensamentos. E olha, Ótimo. eu ficaria aqui horas, né? A gente tem tanto assunto para falar, mas eu gostaria de
agradecer primeiro aos nossos patrocinadores, que eu não falei com eles ainda, né? Quinta do Macau Delivery de carnes para condomínios, que faz entrega de carnes. A Quintec Assessoria Empresarial e Contábil. A Castanharia, que sempre nos manda aqui os produtos saudáveis. R2T Construtora. E a cervejeira Take and Go, que em breve também estará aqui conosco. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui com a gente, mas antes disso, a gente vai fazer o sorteio dos Tem que dois sortear, livros, né? Só importante aqui, ó, o sorteio da semana passada, ele foi ao vivo, mas aqui a gente não tinha reproduzido ainda. Dessa vez a gente vai reproduzir aqui na câmera, na TV, é isso, turma? Aqui. Então, antes da gente colocar aqui, eu gostaria de agradecer a dona Glória, a Silvia Fukuda, que está sempre aqui com a gente também. A dona Glória mandou aqui: gostei de aprender que tirar algumas palavras que levam a imaginar o fracasso é ótima solução durante um bom diálogo. Obrigada pelas informações importantes. Abraços a todos. E a Alessandra, maravilhoso isso. Obrigada, Cláudia. A Laura também mandou um parabéns para você. Nós estamos com muita gente online aqui. Aqueles que não colocaram ainda, eu quero participar do sorteio, não esquece de colocar. Ainda dá tempo? Não dá mais? Então tá. São 2 livros, então são 2 sorteios, tá bom? Quem? Vamos lá, o pessoal que colocou. A gente vai sortear. 8 e 12. 8 e 12, que são aqui, ó, 8. Silvia Ribeiro. E o 12, esse aqui? Flávia Oliveira. Parabéns aos 2 nomes que foram sorteados aqui, que ganharam os exemplares da Cláudia. E eu queria... Vou pegar na empresa, né? Buscar lá. Entre em contato com a gente aqui pelo meu Instagram, Marília Matos Castanheira, manda um direct para mim que a gente vai fazer o envio dos livros, tá bom? Eu queria agradecer a sua presença. Isso, eu quero agradecer também antes, né? Porque tive a grata satisfação, eu não sabia, da Cláudia. Eu, assim, quando eu vi a foto, né, eu falei, não me é estranha, mas a gente teve um contato há muitos anos atrás. Então vou aqui deixar registrado que a Cláudia foi minha aluna no curso da graduação do Direito. E fiquei muito feliz em revê-la, né, com tamanha capacidade e conhecimento. Isso só nos dá a certeza de que, como dizia uma tia, que era da área da educação, eu trago isso para a minha vida, né? O saber não ocupa espaço. Então, quanto mais nós buscamos o saber, o conhecimento, tudo melhora na nossa vida. Então, agradeço muito você ter aceito o convite, estar aqui essa tarde conosco. Foi realmente enriquecedor as suas informações. O assunto é bastante vasto, né? E agradeço a todos os nossos ouvintes que têm nos prestigiado. Sim, com certeza. E eu também queria agradecer, né, e contar um pouquinho de quando eu te conheci, né, Cláudia? Que inclusive foi online, né? Foi. Mas conseguindo, né? Porque a gente conseguiu solucionar um conflito bem complicado num condomínio, numa assembleia. Então foi naquele momento que a gente se conheceu. E eu sou grata à nossa parceria, porque ela foi minha subsíndica numa época que eu fui síndica de um condomínio. E aprendi muito com ela e aprendo muito com relação a isso. Por isso, quis muito que você viesse trazer todo esse conhecimento. Muito obrigada. E suas últimas palavras. Marília, gratidão, gratidão mesmo. Para mim é um prazer e uma alegria com você. E agora eu vou falar com o professor, né? Que, olha, foi e é um dos professores, né, da minha turma do coração. Pode ter certeza disso. E muito grata, e eu estou à disposição, tá? Com conhecimentos, experiências, na área da mediação de conflitos, e enfim, no que precisar dessa troca de ideias, eu estou à disposição. É uma grande honra e uma grande alegria aqui com todos vocês. Cláudia, só deixa aqui pra gente, quem quer te encontrar, como que faz para te achar por aí? Olha, no Instagram é Cláudia H. Sígulo. Cláudia H. Sígulo no Instagram.
Eu acredito que lá pelo Instagram, né? Fica mais fácil. Fica mais fácil. Tem o Facebook também, que é o nome da empresa, que é Mediação Treinamentos. Por Mediação Treinamentos vocês vão encontrar, né? O site também é www.mediacão, né? Treinamentos, no plural.com.br, tá? Contem comigo. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes conosco nesse 12º podcast e até a próxima. Até mais. Prontinho.